Vimos ontem que Jesus foi o humano que suportou o crisol mais ardente já conhecido na humanidade. O extremo calor do crisol de Jesus é imaginária nossa imaginação. O que podemos afirmar com certeza é que foi bem mais de 1500 graus Celsius, temperatura máxima que o crisol que derrete ouro e níquel suporta. Além do crisol que passou Jesus, a Bíblia também nos conta dos crisóis que passaram nossos patriarcas, não tão ardente como o de Jesus, mas não deixam de ter uma temperatura excessiva. Falaremos hoje o de Abraão, que de repente Deus chega a ele e pede para que ele ofereça Isaque, o seu filho, como sacrifício queimado. Nessa ocasião, Deus fez o seguinte pedido a Abraão: tome seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali em holocausto num dos montes que eu lhe indicarei. Gênesis capítulo 22, verso 2. Você pode imaginar como o patriarca se sentiu? Seria revoltante se Deus pedisse que você sacrificasse seu filho. Mesmo que Abraão julgasse isso aceitável, o que aconteceria com a promessa da herança? Sem o filho, ela não se cumpriria. Apesar do coração partido, Abraão sabia que naquele pedido, um quanto estranho, havia um propósito. Em um determinado momento, a caminho para Moriá, Isaque questionou Abraão sobre onde estava o cordeiro para o holocausto, já que eles estavam carregando somente a lenha, o fogo e o cutelo. A resposta de Abraão foi uma declaração de fé e confiança, que mesmo mediante a tal pedido, as promessas do Senhor se cumpririam em sua vida. Assim respondeu ele: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Gênesis capítulo 22, verso 8. Chegando no local indicado, o patriarca edificou um altar, dispôs a lenha sobre ele e deitou Isaque amarrado sobre a lenha. Aqui não podemos deixar de comentar a obediência que teve Isaque. Em seu primeiro crisol registrado na Bíblia, não questionou aquela estranha atitude de seu pai, pois aprendeu com ele a fazer tudo aquilo que Deus deseja, mesmo não entendendo a razão. Poderia ele ter fugido, mas se tratando de um pedido de Deus, ele preferiu obedecer, mesmo arriscando perder a própria vida. Já com Isaque amarrado e em posição, com o cutelo em mãos, estava pronto para a execução. Mas foi nesse momento que Abraão escutou as palavras que tanto almejava ouvir, desde o momento que saiu de sua casa com destino a Moriá. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, o seu único filho. Gênesis capítulo 22, verso 12. O pedido do anjo a Abraão significava que a sua fé tinha sido confirmada através da obediência. Naquele momento, Abraão ergueu os olhos e contemplou um cordeiro preso entre os arbustos. Ele apanhou o cordeiro e ofereceu em holocausto. Logo depois nomeou aquele lugar de O Senhor Proverá. Em seguida, o anjo mais uma vez bradou do céu e reconfirmou a aliança com Abraão. A aflição que Abraão sofreu durante os dias tenebrosos daquela terrível prova foi permitida para que compreendesse por sua própria experiência algo da grandeza do sacrifício feito pelo infinito Deus para a redenção do ser humano. Aquilo foi apenas um teste. O Senhor nunca desejou que Abraão matasse seu filho. Isso destaca algo muito importante sobre a maneira como Deus às vezes trabalha.
Ele pode pedir que façamos algo que não pretende que completemos. Pode pedir para irmos a algum lugar onde nunca deseja que cheguemos, pois o importante para Ele não é necessariamente o fim, mas o que aprendemos à medida que somos remodelados pelo processo. Possivelmente Jesus estivesse pensando sobre a experiência de Abraão quando disse aos judeus: Abraão, o pai de vocês, alegrou-se por ver o meu dia, e ele viu esse dia e ficou alegre. João capítulo 8, verso 56. Essa percepção poderia ter escapado a Abraão, e ele poderia ter desprezado as instruções como se fossem oriundas de Satanás. A chave para a sobrevivência e a aprendizagem de Abraão através de todo o processo foi o fato de ele ter conhecido a voz de Deus. Entre tantas, uma das principais lições que podemos aprender com essa experiência de Abraão foi a respeito da execução do plano da redenção. O cordeiro que Deus providenciou para substituir Isaque apontava diretamente a Cristo. Gênesis capítulo 22, verso 13. Aquele sacrifício substitutivo prefigurou o sacrifício expiatório de Jesus na cruz. No Monte Moriá, um cordeiro substituiu Isaque e foi queimado em holocausto. Mas no Calvário, ninguém pode substituir o Cordeiro de Deus que morreu em nosso lugar. Ele foi entregue em holocausto, e sobre ele caiu o fogo da justiça divina por causa do pecado de toda a humanidade. A pergunta que eu deixo hoje é: qual é a temperatura que o seu crisol aguenta para que você prove a sua fé em Deus? Está você disposto a encarar altas temperaturas em seu crisol, assim como Abraão encarou, para que as promessas do Senhor se cumpram em sua vida? Medite em sua resposta. Aceita ainda hoje o sacrifício de Jesus, que com certeza ele lhe ajudará a suportar altas temperaturas nos crisóis que essa vida nos oferece. Na lição de amanhã, falaremos sobre Oséias e o crisol que ele teve que passar para demonstrar sua fé em Deus. Que Deus os abençoe e até a próxima.